Boa noite, pessoal. Vou colocar só o tema da nossa live. Acho que deu certo. Boa noite, Leônidas. Boa noite, Cris. Hoje eu vou bater um papo com o Rafael, da Lara PP. Vamos ver o que está acontecendo aí de inovação no mercado de administração condominial. Oi, Débora. Quem tiver dúvida pode mandar aí pra gente, vai mandando aí pro pessoal que mora ou trabalha em condomínio essa live, dá um monte de like aí para ajudar. Logo mais ele já entra para bater um papo aí conosco. O som tá certinho, Débora? Tinha até esquecido de colocar o fone hoje. Vamos lá. Já entrou nosso convidado. Condogold, oi Mari. Recife aí nos acompanhando também. Vamos lá, nosso convidado já entrou, deixa eu aqui. E a galera de Recife já em peso aí, hein? Legal. Oi, Silvia, tudo bem? Que saudade! Olá, Olá, tudo bem, Rafael? olá Carla, tudo bem? E você? Tudo certo. Prazer em conhecê-lo virtualmente. Com certeza, não só você, mas todos os convidados de hoje, Todos né? os convidados, é só isso, né? Que a gente. É a tecnologia nos aproximando, né? Com certeza, e ainda bem que ela está aí, ainda mais em um momento desse. Ainda bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Rafael. Que isso, Carla, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu quero explorar um pouquinho com você da sua história, que eu andei lendo a Uhum. respeito, e eu quero saber um pouquinho como que você chegou na área de condomínio. Inclusive falando da sua experiência profissional anterior, porque eu achei muito legal, sabe? Inclusive, como, daí, claro, como surgiu a Lara PP, né? Por consequência. Mas conta um pouquinho pra gente da sua experiência anterior, que eu achei bem legal, até para servir de inspiração, sabe? Para muita gente que está buscando realocação no mercado de trabalho, que está enfim, é o momento de empreender, né? De criar, de buscar novas soluções. Então, se você puder compartilhar um pouquinho conosco, vai ser de grande utilidade. Com certeza, Carla. E se você quiser que eu aprofunde ou qualquer coisa, por favor, me interrompe, que daí eu entro um pouquinho mais no detalhe. Mas, meu nome é Rafael Lawande, eu sou natural de Curitiba, eu sou engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Paraná, né? E acho que eu vou começar um pouquinho a minha história logo quando eu me formei, né, Carla? Porque quando você sai da faculdade, todo mundo tem aquele sonho, vou mudar o mundo, vou fazer alguma coisa diferente. E comigo foi diferente. Na verdade, porque quando eu saí da faculdade, eu acho que eu estava super concentrado em trabalhar com banco de investimento, né? Sempre foi um Uhum. sonho meu particular ir para esse mercado de investimentos. Mas por outro lado, eu acho que como um bom curitibano e longe do mercado de São Paulo, eu não entendi exatamente o que era o mercado de São Paulo de banco de investimento, o que era um banco de investimento em São Paulo, né? E logo no meu primeiro trabalho como trainee, eu vi que aquilo não era exatamente para mim, mas principalmente
relacionamento que as pessoas tinham entre elas. O ambiente do banco de investimento acaba sendo um ambiente super agressivo, super concentrado em resultados, mas muito voltado para o mercado financeiro, né? E com uma agressividade realmente grande que precisa dentro desse mercado. E eu logo vi que eu acho que aquilo ali não era para mim, não só porque eu não via sentido no longo prazo, até porque já tinha alguns aplicativos surgindo, como o Robinhood, que hoje está nos Estados Unidos, é enorme, já passou de 10 bilhões de dólares de valor de empresa, mas naquela época eu olhava para esse aplicativo e falava, nossa, mas esse aplicativo faz exatamente o que eu faço aqui no meu trabalho. Será que faz sentido eu continuar o que eu estou fazendo hoje em dia? E aí que eu decidi entrar mais para esse mercado de tecnologia e startups, ao convite do Leonardo Boss, que é o outro fundador da LAR, né, que não está aqui com a gente hoje, mas também tem uma história incrível para conhecer. Mas, de qualquer maneira, o Léo, ele é meu colega de faculdade, e na época ele estava trabalhando na Easy Taxi, e eu ficava muito impressionado como que alguém está trabalhando com isso, como que alguém pode estar trabalhando com uma coisa tão interessante, que era o mercado de tecnologia na época, que ainda não era muito sexy, não tinha todo esse lado de, nossa, vou trabalhar com startup e tudo mais. Porém, eu olhava uma utilidade muito grande naquilo que é, nossa, um aplicativo de táxi que funciona em qualquer lugar do mundo e está sendo criado aqui no Brasil. Eu preciso estar um pouco mais perto disso, porque a Easy Taxi, na época, estava em 36 países diferentes. Eu pensei, nossa, como que uma empresa que não tem um ano de vida direito está em 36 países? Eu preciso entender como que isso acontece. Isso me despertou uma curiosidade muito grande na época. E aí eu fui para a Easy Taxi, né? Eu era o encarregado no comecinho assim de colocar o pague pelo cartão de crédito. Porque nesse pague pelo cartão de crédito, ainda não existia o pagamento por cartão de crédito em qualquer aplicativo, né? A EasyTaxi foi um dos primeiros, junto com o Mercado Livre no Brasil, a colocar essa opção de pague pelo aplicativo. E eu era o responsável em mais de 36 países de colocar isso para rodar. Né? E acho que foi muito nesse momento que eu comecei a me apaixonar muito por esse mercado de startups e tecnologia. Né? Depois da EasyTaxi, tive o convite da Porto Seguro para ser CEO da Vaditaxi, que também é um aplicativo de táxi, mas muito mais voltado para o mercado corporativo e de seguros, né? Até por isso que tem a Porto Seguro por trás. E depois da Porto Seguro, eu conheci os fundadores do iFood lá na China. Então, acho que mais uma oportunidade para pensar assim, nossa, cara, quero fazer alguma coisa diferente, porque acho que na época o iFood era o principal aplicativo que estava decolando no Brasil. E quando eu fui para a China, foi um convite do Google da China que se chama Baidu. E o Baidu chamou alguns empreendedores aqui do Brasil para conhecer um pouquinho mais do nosso ecossistema, para saber o que estava acontecendo. E aí a gente foi para lá. Nessa ida para lá, que acho que tem uma história por si só nessa viagem para a China, eu conheci os fundadores do iFood. E aí, a convite deles, eu fui trabalhar no iFood, e aí nessa época eu estava muito mais concentrado com novos negócios, o que o iFood tem que fazer, o que vai ser o iFood do dia de amanhã. E hoje, eu acho que o iFood está se tornando um pouco daquilo que foi planejado naquela época. Né? O iFood já era uma empresa muito maior e que relativamente demorava para executar a estratégia. E nessa, pensando no tamanho que o iFood já tinha se tornado, eu também pensava assim, nossa, eu quero trabalhar em alguma coisa mais dinâmica de volta, eu quero o dinamismo de uma startup, de você criar coisas novas, de você ir para a rua testar essas coisas novas. E aí eu fui ser sócio de uma startup chamada Vita, que foi o primeiro prontuário eletrônico do Brasil, né? Hoje ela já está em outro tipo de vertente de negócio, mas lá, de novo, eu reencontrei o Léo e o José, que também tinha trabalhado comigo no iFood, e nós fomos os 3 fundadores da LAR dentro da Vita, né? Porque quando a gente estava na Vita, que começou a surgir as ideias, a gente começou a pensar nisso tudo. E aí, pensando especificamente de como que surgiu essa história da LAR, como que a gente está aqui, na época, eu e o Léo, a gente estava olhando muito para empreender, e a gente queria empreender muito com essa área de, poxa, a gente quer trabalhar no administrativo, a gente quer ajudar qualquer tipo de empresa a ter uma escalabilidade mais saudável, a crescer de forma mais saudável. E na época a gente estava olhando, poxa, vamos fazer isso para startups.
E até a gente estava começando a desenvolver um pouquinho dessa ideia, mas logo nos primeiros momentos aconteceu um caso super específico com a minha irmã, né? Que ela foi notificada que o apartamento que ela tinha para investimento, que ela colocou para alugar, estava indo para leilão. E nessa, assim, Caramba. cara, e é super engraçado porque a minha irmã ela é advogada, né? E ela ficou super enfesada com esse caso, né? Ela não queria entender o que Sim, aconteceu, onde que ela imagine. errou, né? Porque, gente, vamos ser sinceros, você não quer perder um patrimônio que, poxa, às vezes pode chegar a cifras assim grandes, né? Que no caso ali era algo em torno de R$ 500 mil, mas, poxa, você não vai perder um patrimônio de R$ 500 mil por causa de uma dívida de 10, né? Então, logo naquele primeiro momento ela pagou, mas ela fez questão de ir atrás, Carla, para entender um pouco do que tinha acontecido. E a minha irmã, como uma boa advogada, ela foi atrás e entendeu tudo o que aconteceu. E basicamente, eu vou resumir um pouco essa história. Tinha uma estelionatária vivendo no apartamento da minha irmã. E essa estelionatária, ela era procurada em mais de um estado. Como isso era em Curitiba, ela ainda não era procurada no Paraná, mas ela depois veio a ser procurada no Paraná também, porque ela tinha todo um esquema de golpe que passava por cidade em cidade e ia passando isso no pessoal. E ela tinha toda uma sistemática de pagamentos também para algumas contas dela. Por um lado, ela não queria chamar atenção, e por outro lado, ela não pagava o que ela achava que não tinha que pagar, que ela nunca ia ser cobrada ali na frente. E ela nunca demorou um dia para pagar o aluguel, ela nunca atrasou um segundo do aluguel. Porque isso acaba chamando atenção, né? As pessoas estão muito de olho no aluguel. Mas e o condomínio? O que aconteceu com o condomínio naquela Puxa época? vida. E ela nunca pagou o condomínio. Não é que ela esqueceu de pagar algumas parcelas, ela nunca pagou. E ela foi inquilina da minha irmã por mais de 2 anos. E isso antes, ela também passou por outros lugares que ela também fazia essa mesma sistemática. Então, no final do dia, ela passou quase que 6 anos sem pagar condomínio e não foi cobrada por isso. E no momento que isso aconteceu e eu descobri, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa que precisa ser investigada com um pouquinho mais de calma aqui, né? Porque como que você pode perder um patrimônio por causa de uma dívida que o seu patrimônio chega a ser 20, 30 vezes maior do que essa dívida? Não faz muito Uhum. sentido. E aí, nesse momento que a gente começou a olhar um pouquinho mais para esse lado de administradora de condomínio, porque era exatamente o que a gente queria fazer em ajudar, principalmente startups, crescer de uma forma administrativa muito mais sustentável, mas o condomínio também é a mesma coisa. Talvez não tenha toda essa vontade de crescer como uma startup, mas por que a gente não também mudar um pouquinho do foco e trazer um pouco da experiência que a gente tem nesse mercado de startup? E aí que a gente começou a aliar as duas coisas e fomos para a rua para testar um pouquinho da nossa ideia, né? Naquele primeiro momento, ainda era um Frankenstein de vários softwares que a gente foi conectando, mas já foi o suficiente para a gente conseguir validar que os primeiros passos da administração de condomínio a gente já conseguia executar. E essa história toda aí faz mais ou menos uns 2 anos e meio, né, que há 2 anos atrás efetivamente foi a fundação da LAR, que fez a gente chegar até aqui, né? Um pouco de como que surgiu a ideia, como que a gente acabou caindo nesse mercado da administração de condomínio. E uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, Carla, não surgiu uma ideia. A gente que estava prestando atenção nas coisas que aconteciam à nossa volta. E condomínio está à nossa volta todos os dias, né? É uma coisa que Claro, a gente tem que prestar faz atenção. parte, né, da nossa vida cotidiana mesmo. Sempre tem alguém ou que mora ou que conhece alguém que mora, ou a gente se depara com vários condomínios aí no decorrer do nosso itinerário mesmo, tomou conta mesmo da cidade, né? Uhum, Do uhum. país, né? Com certeza. E ao que você atribui isso? Foi falta de informação, foi falta de tecnologia, em alguma parte doeu essa conta, porque imagina, o condomínio ficou tendo que arcar com essa despesa, né, durante quantos anos? O que você É, acha que foi o principal fator aí? Acho que nesse caso específico, e eu não quero generalizar aqui, cara, mas nesse caso específico, acho que era uma administradora que estava mais interessada
no escritório de cobrança, né, nessa cobrança dos juros, e não efetivamente na cobrança da inadimplência naquele primeiro momento. Uhum. Porque e no final das contas, essa administradora foi processada também, o condomínio foi processado, né, e a minha irmã teve vitória em todos os lados. É porque essa administradora, ela nunca conseguiu provar que ela sequer tentou avisar. E, Nossa. e é tipo, quando eu falo, ela não conseguiu provar que ela tentou. Então, provar Uhum. que ela fez é muito mais longe do que Foi isso. inerte total, né? Total, total. E aí a gente pensar poxa, uma coisa que a gente paga relativamente caro. Não é porque tem muitas coisas, Uhum. pessoas pagando, que é barato, que é diluído em várias pessoas. É um serviço que tem que ser feito com qualidade. E nesse momento que surgiu o estalo que é, poxa, imagine quantos outros apartamentos poderiam estar acontecendo isso. O que efetivamente poderia acontecer com esse condomínio? Imagine dois, três apartamentos indo para leilão porque a administradora não fez o papel dela. E aí foi esse momento que a gente pensou, poxa, esse mercado ele é muito relevante, né? E esse foi o primeiro estralo. Mas depois de um certo momento que a gente foi estudar efetivamente condomínios mais no detalhe, a gente foi vendo o quanto que isso permeia as nossas vidas, o quanto de tempo a gente passa efetivamente dentro do condomínio, hoje muito mais do que há 2 anos atrás, e você não encontra tecnologia nesse mercado, né? Quer dizer, de novo, não quero generalizar, mas se a gente for comparar com o mercado de táxi ou talvez de entrega de comida, esses dois mercados estão, digamos assim, pelo menos uns 30 anos na frente do mercado condominial. E se a gente for pensar qual que é o mercado mais relevante para a gente, né? Qual que é o mercado mais relevante para a nossa vida? Não que eu acho que táxi e delivery não sejam importantes. Eu trabalhei nos dois tipos de negócio. Mas Uhum. o condomínio permeia muito mais a nossa vida e você não encontra Claro. tecnologia. Você não encontra um aplicativo para você, poxa, tirar o boleto ali e ter um pagamento de uma maneira fácil, uma reserva de área comum, né? Aspectos relativamente básicos que hoje não existe, né? Quer dizer, hoje em dia até já existe, mas há 2 anos atrás não existia, e ainda assim a gente está falando do básico do básico. Nós não estamos falando de grandes revoluções de tecnologia, e eu acredito que o mercado de condomínio ele precisa acelerar e ele precisa se modernizar, porque ele permeia um bom tempo da vida de cada um. Claro, porque muitas vezes coisas relativamente simples ou dependem do síndico ou do contato com a administradora, que também não está no dia a dia do condomínio para saber, né, da urgência dos moradores. A Condogol de Recife colocou aqui a importância da cobrança. Realmente, né, é o papel fundamental. A Condogold é uma garantidora de Recife Uhum. e eles, a especialidade deles é exclusivamente a cobrança. Então, realmente, a rede de cobrança garantida acaba atuando bem forte nessa parte aí para não deixar escapar nada. A Débora também, a cobrança efetiva é essencial nos condomínios. É isso aí, Débora. Flávia também entrou. Beijão, Flávia. E existe um custo, né, da burocracia, não é mesmo, Rafael? Porque realmente aquilo que se perde tempo ou que não é entregue, aquele serviço que não é entregue, ele custa caro para o condomínio. Exato. Não, e isso daqui, cara, acho que é fácil até da gente trazer isso em números para todo mundo entender do que a gente está falando, né? Mas se a gente for pensar no consumo de uma pessoa normal, um brasileiro normal, nós estamos falando que quase 40% dos gastos mensais de um brasileiro normal é com moradia, né? Desses 40%, vai depender do caso, mas desses 40%, boa parte, né, um pouquinho menos da metade, acaba sendo o nosso condomínio. E isso torna o condomínio a segunda maior conta do brasileiro. A segunda Uhum. maior conta, né? Claro, de novo, depende do brasileiro, mas se a gente for olhar aí pela mediana, pela média, é a segunda maior conta do brasileiro. E a gente está falando de burocracia, na segunda maior conta, a gente deveria estar falando de várias outras coisas para melhorar, para outras experiências mais marcantes, para melhorar a moradia do brasileiro. Mas a gente ter a segunda maior conta e as pessoas ainda não enxergarem valor nisso, tem alguma coisa errada, né? E aí que entra toda essa questão de facilitar mesmo, né? Nesse ponto, o que a Lara PP acaba oferecendo como diferencial no dia a dia? Se você puder fazer um paralelo de um serviço tradicional
E como que na Lara PP isso funciona? Um exemplo prático, assim, para o pessoal poder entender. Claro, com certeza. Eu acho que o melhor exemplo aqui para a gente colocar é o táxi, tá? E vamos lembrar Uhum. um pouco de como era uma radiotáxi, uma cooperativa, há em torno aí de uns 5, 6 anos atrás, né? Quando você ia pedir um táxi, você tem aí alguns passos, né? Mas vamos pensar antigamente. Você ia ligar nessa cooperativa, ela ia te mandar um táxi, você não ia ter noção do tempo, você não ia ter noção de quem era o taxista, você não ia ter noção de nada. E, efetivamente, dali 30 minutos ou 20 minutos, ia aparecer um táxi na sua casa, se aparecesse, se você não tivesse que ligar de novo nessa cooperativa. Então, você tem vários trabalhos e nenhum controle para saber se está vindo do seu carro ou se não está vindo. Então, isso basicamente é o que aconteceu com o táxi. Depois, hoje, você abre um aplicativo e basicamente em 2 cliques você consegue chamar esse táxi, ele chama o mais perto, que tem uma questão de eficiência em chamar o mais perto e não numa fila normal, porque a fila não necessariamente é a melhor opção. Então, a primeira comparação é essa fila. Essa eficiência é o primeiro ponto. O segundo ponto é o controle, porque você tem controle do tempo que vai demorar para chegar. E nesse controle, se você mora em apartamento, você demora um pouco mais para descer, você vai descer ali no momento correto, ou qualquer coisa do gênero, né? E o último ponto é agilidade, porque chegou mais rápido no final das contas. Porque independente que você tenha controle e você tenha eficiência, no final do dia você quer o táxi mais rápido, você quer a agilidade. Com a administradora de condomínio, eu posso dizer que é muito parecido com esse exemplo que eu dei, né? No final das contas, o exemplo é diferente, mas a gente é mais ágil do que uma administradora comum, a gente tem maior controle e a gente é mais eficiente. Mas deixa eu trazer isso para um exemplo de dia a dia. Vamos pensar que se você trabalha com o seu condomínio atendido por uma administradora que não tem nada de digital, vamos pensar em só como você vai fazer para pegar o boleto. Para você Uhum. pegar o boleto, você vai chegar na sua casa, você vai efetivamente passar pela portaria. O porteiro pode lembrar ou não de te entregar o boleto. Se ele lembrar de te entregar o boleto, ele vai ter que procurar esse boleto. No que ele procura o boleto, você assina um documento. No que depois de você assinar esse documento, você vai subir para sua casa, você vai abrir essa carta, você vai deixar ela em cima da mesa. Se você lembrar de pagar ou de você tivesse programado, você vai fazer o pagamento com a agenda correta. Então, efetivamente, nós estamos falando quase que de 8 passos diferentes que você precisa ter uma decisão importante em 3 deles. Que se alguém, não é nem necessariamente só você, se o porteiro esqueceu ou você esquecer de algum dos passos, você vai ser inadimplente. Vamos trazer o exemplo de como a tecnologia pode facilitar tudo isso. Você recebe uma mensagem, você tira o aplicativo do bolso, o celular do bolso, você baixa o boleto e paga no seu banco. Toda essa dinâmica não tem por que demorar mais do que 2 minutos. A outra dinâmica que eu estava comentando pode até demorar dias, né? Então, no final das contas, menos controle, menos eficiência e menos agilidade. E nisso eu estou usando o exemplo mais básico aqui, que é para a gente falar de cobrança. E a gente pode trazer isso para inadimplência, a gente pode trazer isso para gestão, a gente pode trazer isso para o controle do fundo de reserva. Pode trazer isso para todas as vertentes do condomínio. Eu quis trazer um exemplo super básico, mas para todo mundo entender como que a tecnologia ajuda no nosso dia a dia, o quanto que a gente ganha de tempo, o quanto que a gente ganha de experiência com essa tecnologia. Como que vai ser a visão do síndico a partir do momento que ele tem uma plataforma, uma experiência mais automatizada? Isso, como que vai impactar no dia a dia dele? Ele vai conseguir ter o controle financeiro, a questão de reserva, de espaços e tudo isso? Como que, no geral, assim, como que se diferencia isso para o síndico, que é aquele que mais pena ali com tanta burocracia, né? Eu conheço uma síndica, a Irene, que está nos acompanhando aí, ela até hoje ela vai na administradora para fazer o rateio.
Então, Carla, vamos pensar um pouco nesse síndico do futuro com a tecnologia. Esse síndico do futuro, ele não vai ser muito diferente do que as pessoas no trabalho de dia a dia delas, né? Uhum. Porque vamos fazer um paralelo com as empresas, né? Quando a gente está falando do presidente da empresa ou um diretor, né? Esse diretor, ele vai ter um monte de sistema de informação para passar essa informação de uma maneira rápida e clara, porque o tempo desse diretor custa dinheiro, né? Então ele tem todo um sistema para ele conseguir ter essa visualização e ter a tomada de decisão mais rápida possível, né? Eu acredito que o síndico ele tem que ser o diretor que ele veio a ser, né? Ele no final do dia ele tem que ter muito mais a tomada de decisão e a informação do que efetivamente a tomada de atitude, o operacional de dia a dia. E quando a gente começa a conectar a tecnologia com vários fornecedores e vários tipos de empresa em um ecossistema enorme, quando o síndico toma uma decisão, essa decisão vai gerar um gatilho que vai gerar várias chamadas para diferentes fornecedores que vão te atender no momento certo, com a demanda que você precisa e do jeito que você precisa, né? Então, no final do dia, o síndico vai ser muito mais esse tomador de decisão, porque hoje ele tem toda a responsabilidade e ele tem esse caráter, digamos, de diretor do prédio, mas ele atua no máximo como um analista, como não diria nem que um coordenador do prédio, né? Por mais que tenha as pessoas sobre a responsabilidade, mas se o síndico não está ali no dia a dia, não está entendendo a operação, poxa, o condomínio não vai para frente, né? Então, Uhum. com essa nova tecnologia, o síndico cada vez mais ele vai ser um tomador de decisão e não necessariamente alguém que vai trabalhar no operacional. Eu estava dando uma olhadinha aqui no site. Existem dois planos ontem, né? Uma coisa que eu fiquei curiosa aqui. Por exemplo, negociação de contratos. Como é que vai funcionar para o condomínio isso? Quando a gente fala de negociação de contratos, tá muito relacionado a fornecedores. E Uhum. só que o detalhe ali não é a negociação em si, né? À medida que a gente sabe o preço que cada tipo de fornecedor costuma cobrar para cada tipo de condomínio, a gente consegue estabelecer uma régua de preço, né? E aí, a partir do momento que a gente estabelece essa régua de preço, a gente consegue identificar se o seu condomínio está com preço muito acima ou muito abaixo ou na média, né? Digamos, se ele está na média, com certeza não é essa prioridade que a gente vai dar. Mantém do jeito que está e vamos cuidar de outras coisas que provavelmente são mais relevantes naquele momento. Se ele está muito acima da média, a gente consegue entender isso porque a gente tem outros condomínios atuando e ou a gente vai renegociar esse fornecedor, ou a gente vai trazer um fornecedor novo que traga esse serviço muito mais alinhado com a média de preço. Se ele está muito abaixo da média, isso também é uma coisa que a gente vai investigar para entender, poxa, o que tem de diferente com esse fornecedor? Será que o serviço dele é exatamente o mesmo? Se a gente vê Uhum. que o fornecedor entrega o serviço com qualidade e com o mesmo escopo, aí a gente vai trazer esse fornecedor para mais perto da Lara e falar, poxa, tem outros condomínios que a gente pode trabalhar junto. Quer mandar uma proposta para eles? E aí a gente vai fazendo essa intermediação. Então, a gente acaba usando muito mais a inteligência que está por trás para a gente ter esse apontamento de onde que a gente precisa negociar. Não é que a gente pega todos os contratos e sai renegociando. A gente tem uma certa Entendi. prioridade. Entendi. E isso, essa régua que você comentou, serve como parâmetro, porque uma coisa é vocês terem a visão geral de vários condomínios. Outra coisa é um síndico que atua isoladamente num condomínio específico e não tem, de repente, nunca atuou no ramo, não tem a menor ideia de qual o preço, sei lá, de manutenção de elevador, né? Uma coisa Uhum. básica. E vocês sabem, ali por experiência e pelo geral ali que vocês observam, vocês conseguem saber mais ou menos qual é a base, quais são os critérios que precisam constar nesse contrato, porque não adianta, paga metade do preço, mas sei lá, em caso de emergência, vai demorar 48 horas para atender, um exemplo. Perfeito. Não, pera, não, E, não pode ser assim, né? E é por isso que a gente olha aqueles preços que estão muito abaixo também, né? Uhum, Porque em um primeiro momento você pode pensar, nossa, está muito abaixo, que excelente.
mas a gente dá um pouco do poder da dúvida, até para entender, entrar um pouquinho mais no detalhe, porque, poxa, se está muito abaixo e o serviço está de qualidade, a gente precisa entrar no mérito do porquê que está assim e os outros não estão, porque a gente vai querer deixar os outros condomínios dessa mesma maneira. Eu estava, até a primeira live do Vivo Condomínio foi sobre compliance condominial, né? E tem muito a ver com essa questão de escolher os fornecedores de forma imparcial, num ramo que tem tanta, né, barganha, tem tanta, enfim, tanta opção de facilidades para escolher, ou então oferecimento, né, de facilidades ali, para não dizer outras coisas, para escolher o fornecedor A, B ou C. E isso tem muito a ver com essa questão também de trazer a imparcialidade para o condomínio. Isso procede, Rafael? Procede 100% e Uhum, no nosso caso, a gente não quer trabalhar com um fornecedor que tenha esse tipo de visão do que você estava comentando. Por quê? uhum, E agora eu vou até deixar a questão da ética um pouco de lado e trazer um pouco do pragmatismo aqui. Claro que a ética é uhum, o primeiro ponto, mas o segundo ponto a gente precisa de fornecedores que estejam interessados em crescer, em fazer um trabalho melhor e cada vez mais atendendo mais e melhor os condomínios, né? E quando o uhum. fornecedor está querendo ganhar um por fora, está querendo fazer alguma coisa diferente, ele sabe que ele não vai transformar a empresa dele numa empresa muito grande. Porque, claro, a gente tem exemplos que fogem um pouco dessa regra, mas à medida que você vai colocando a corrupção para você conseguir crescer, cada vez mais essa corrupção vai se tornando mais intrínseca e mais difícil de você levar para frente. Mas a gente quer trabalhar com os fornecedores que querem prestar um bom serviço e querem crescer nesse mercado de condomínios. Sem a corrupção que poxa, eu vou prestar o melhor trabalho e vou entregar o melhor preço, porque eu sei que a LAR vai trazer os outros condomínios para mim, porque eu estou entregando um bom trabalho e da melhor maneira. Claro que se o síndico não tiver vontade de trabalhar com esse fornecedor, a gente não impõe nenhum fornecedor. Mas a gente Uhum. tenta dar essa claridade que olha, esse cara aqui trabalha com a gente e ele trabalha dessa forma nesse preço. Na nossa opinião, ele é o melhor. Com o tempo, a gente quer trazer muito mais a opinião dos nossos síndicos para a gente ser cada vez mais isento, que podemos dar a opinião da LAR, nunca a gente vai simplesmente se abster de uma opinião, a gente vai dar a nossa opinião. Mas a gente quer dar as opções de veja a opinião de outros síndicos, né? Veja a avaliação de outros síndicos em relação a esse fornecedor. Veja a opinião de outros moradores. A gente quer democratizar um pouco dessa informação para que o síndico consiga ter esse tipo de tomada de decisão, mas sem necessariamente entender a fundo aquele fornecedor. Entendo, até porque muitas vezes ele não vai ter a própria habilidade técnica mesmo para avaliar, né, determinadas coisas, determinados fornecedores, determinados segmentos, e aí isso vai até qual ponto? Vai até o ponto do condomínio, do atendimento dos profissionais ali para o condomínio, ou pretende, no caso, disponibilizar prestadores de serviço que, de repente, façam manutenção mesmo dentro da casa dos condôminos, de repente, alguma coisa que eles precisem com uma certa frequência ou que vocês percebam que tem uma dificuldade? Então, em um primeiro momento, o nosso foco é muito maior no condomínio. Claro que a gente Uhum, não deixa de olhar para a casa das pessoas, mas antes da gente conseguir trazer uma experiência diferenciada para a casa das pessoas, a gente acredita que melhorar esse convívio em comunidade, até aí é a nossa missão, a missão da LAR, que é reinventar o convívio em comunidade. Então, a gente uhum, acredita que essa interação entre a comunidade, então entre os vizinhos, e aí eu não estou falando especificamente de condomínio, a gente pode ampliar isso para alguns condomínios, mas pensando especificamente, primeiro a gente quer atuar em melhorar a interação entre os vizinhos, fazer com que essa comunidade chamada condomínio consiga andar para frente junta. E não necessariamente pensando que as pessoas precisam ter a mesma opinião. Elas não precisam ter a mesma opinião. Elas precisam confiar uma nas outras, né? E hoje a gente não encontra essa confiança e nem essa transparência dentro dos nossos condomínios por N motivos, né? São vários. uhum, E a partir do momento que isso, um pouco da visão da LAR,
que a gente entrega transparência e confiança entre os vizinhos, né? E aqui eu não estou falando puramente de síndicos, nós estamos falando do quê? Que a tomada de decisão vai ser muito mais confiada por todo mundo. Todas as diretrizes, os rumos do condomínio vai ser mais confiável. Por quê? Porque essas pessoas têm um bom diálogo e não só por isso, elas têm a informação que elas precisam para saber que não está tendo nenhum problema ali, nenhuma treta, digamos assim. E por outro lado, elas também têm a confiança umas nas outras de saber que nenhuma quer, digamos, sacanear ou ter qualquer jeitinho no meio daquela comunidade. Então, a maneira que a gente pensa na LAR está muito atrelada a esse sentimento da comunidade. E aí, depois que a gente resolve a comunidade, a gente enxerga outras potenciais experiências para entregar na casa das pessoas. Mas primeiro a gente resolve a comunidade e depois a gente vai resolver o individual. E até porque essa comunidade, né, o condomínio, que nem eu sempre digo, né, cada unidade individual é um sistema que faz parte de um sistema maior, que é o condomínio, que faz parte de um sistema maior, que é a nossa cidade e, por consequência, o nosso país. Então, a partir do momento que a gente começa com ações micro, que aparentemente são micro, e vão se expandindo, a gente consegue implementar novas culturas, né, novas formas de agir, novas formas de atuação realmente, e isso acaba refletindo num benefício da coletividade como um todo, né? Com certeza. Até, Carla, eu vou deixar aqui uma indicação para todo mundo que está assistindo a gente, mas um dos principais livros de antropologia do Brasil, né, que seria o conhecimento de entender as pessoas, entender esse conceito humano, é sobre condomínios. E ele traz exatamente esse conceito que você falou agora sobre, digamos, do grande para o pequeno ou do pequeno para o grande. Então, o Gilberto Velho, quando ele vai escrever a Utopia Urbana, que é o nome do livro, ele discorre muito sobre o Brasil, depois sobre o Rio de Janeiro, depois sobre o bairro de Copacabana, e depois condomínios específicos dentro do bairro de Copacabana. E você consegue ter uma clareza de como que esses condomínios de Copacabana formam o Brasil, né? Primeiro, claro que formando Copacabana, depois formando Rio de Janeiro e depois formando o Brasil. Mas você tem uma clareza de como que esses condomínios têm uma influência muito grande nos bairros, que tem uma influência muito grande nas cidades e por aí vai, né? Então, uma leitura que eu super recomendo para todo mundo, que é a Utopia Urbana do Gilberto Velho. Ó, pessoal, fica a dica aí. Eu acho que é muito válido, né? Ainda mais num momento como esse em que a gente tem que aproveitar mesmo para reconstruir, né? Tudo que for possível. E se for possível reconstruir a cultura, que nem muita gente, mas o que vai adiantar eu fazer minha parte? Vai adiantar sim, né? Porque é de pouquinho em pouquinho que nós fazemos o todo realmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E realmente isso aí acaba... E é que nem eu estava falando, eu estava pensando, né? Agora, a tecnologia acaba foi meio que imposta mesmo, não teve mais muita escolha, né? Porque eu acredito que antes havia muita resistência até na utilização, às vezes, de aplicativo, dessa questão de pagar boleto pela internet, porque, não, eu prefiro ir lá no banco, não sei o quê, de repente, não, venho e é assim, né? Não tem muita escolha. E isso facilita. Mas você pensa que seria possível fazer um trabalho de conscientização, assim, de que as pessoas se sentissem mais seguras em utilizar essas plataformas, em utilizar essas facilidades, em se permitir mesmo, né, para essas experiências que depois, quando claro, tem a resistência à mudança e tem o tempo de investimento no aprendizado nisso. Mas a partir do momento que aquilo está incorporado, pensa, nossa, como é que eu vivia sem essa facilidade antes? Você pensa que é possível fazer esse tipo de conscientização nas pessoas? Não. Na verdade, eu até estou dando uma resposta contra o próprio time. Contra o próprio... Mas eu não acredito. Eu acho que existem perfis e personas de pessoas e todas elas muito diferentes entre elas, mas não vai ser 100% que vai querer se digitalizar, né? E acho que talvez
nem no longuíssimo prazo. Vai ter pessoas que vão querer ficar fora do mundo online, né? Até cada vez mais, quando a gente estiver muito inserido dentro desse mundo online, é possível que tenha pessoas que queiram realmente ficar fora. Mas não pensando tão longo prazo, eu acho que é uma questão de opções de você dar para as pessoas. Porque tem muita gente que não necessariamente vai mudar a maneira que pensa hoje em dia, porque, poxa, já viveu 75 anos, 85 anos, seja lá o número que Naquela for, cultura, né? naquela cultura e não Uhum. necessariamente vai se adaptar a um smartphone ou qualquer coisa do gênero. Mas eu acho que a beleza da tecnologia é que o contato que a gente tem com ela é muito pouco do que ela realmente é. Não dá nem para comparar com a ponta do iceberg, porque o que está por trás é É muito muito maior do que maior. o iceberg. Então, digamos assim, e aqui eu não estou falando especificamente da LAR. Deixa eu trazer um outro exemplo. O iFood, né, uma entrega de delivery. Existe uma pessoa que ainda entrega a sua comida. E Uhum. o iFood já teria capacidade, né, acho que tanto financeira quanto de tecnologia, de estar fazendo por drone. Mas existem questões regulatórias, existem N questões que não permitem que isso aconteça agora. Hora ou outra tende a acontecer, mas ainda não é possível. Então, no caso de uma administradora de condomínio, não é tão diferente. A gente ainda vai precisar de interação com pessoas humanas. Então, não é que a gente vai eliminar 100% do papel. É o nosso interesse em eliminar 100% do papel? Sim, porque a gente acredita que é mais fácil, mais prático e tudo mais. Mas se tem, digamos, condôminos com certo perfil que, poxa, precisa receber no papel, poxa, uma pessoa de idade, é um idoso, é alguém que precisa desse cuidado, a gente vai cuidar dessa pessoa. A gente não vai também se dar o trabalho querendo convencer uma pessoa que passou, sei lá, os últimos A 30 anos vida, pagando é. boleto de uma maneira só, né? E antes disso, já 30 anos pagando contas de outra maneira que ela teve que se readaptar a chegar, poxa, vai ter que aprender dessa maneira. Não, beleza, dá para conviver entregando parte de boletos físicos. Isso também não é um bicho de sete cabeças. E como eu falei, a tecnologia, no final do dia, está muito mais na nossa cozinha. Não necessariamente você vê ou interage com ela. O Odirley Rocha aqui também entrou, abração Odirley, outro aí também fera da tecnologia. Isso é muito legal, Rafael, que você comentou, porque é questão de respeito mesmo, né? Respeito às individualidades, né? A Deise também colocou ali tecnologia a nosso favor. Ô, Dirley, abração, obrigada, você que é fera aí. O maior fera do mercado. Porra, esse aí é top demais, meu Deus do céu. Juntando toda essa galera aí que eu tenho conversado, meu Deus, tenho aprendido horrores aí, exatamente isso. E, assim, falando dessa base tecnológica, mas um insight muito forte que me veio é de que, embora haja essa necessidade muito grande ainda de fazer determinadas coisas a moda antiga, que os nossos resultados, eles não podem ficar tão atrelados à presença num determinado espaço físico, né? Olha que lição a gente teve agora. É que nem eu estava comentando hoje de manhã com as meninas do escritório. Já pensou se a gente dependesse de estar aqui nessa sede para prestar o nosso serviço hoje? Então, se a gente tiver alternativa, melhor, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar tudo isso. A gente não, por exemplo, Curitiba estava caminhando para uma liberação, daqui a pouco mudou a bandeira de volta. E aí, enfim, sabe Deus quanto tempo vai levar para tudo voltar ao normal aí mesmo, né? Então, se a gente tiver alternativa, acho que o caminho é oferecer possibilidades, oferecer soluções. E olha que legal que até foi o Odirley que indicou esse livro Oportunidades Disfarçadas. E eu li que tem muito a ver com isso mesmo, é de um problema que você teve lá, de uma questão envolvendo a sua irmã, você viu disso uma oportunidade para empreender. Uhum. Então, olha que bacana, né? Mas até sobre isso, cara, eu diria que tudo acaba sendo uma oportunidade, né? Porque mesmo nesse momento de pandemia, né? Se a gente for parar para pensar, poxa, a pandemia está acontecendo, é uma coisa que mudou a vida de todo mundo, né? E a gente está em um ambiente que a gente não estava acostumado, né? Eu não quero dizer que é bom ou ruim, eu vou dizer que a gente não Uhum. tinha esse convívio.
Mas eu acho que tem dois tipos de pessoas que estão trabalhando nesse momento. As pessoas que se readaptaram e estão aprendendo coisas novas, reaprenderam a fazer exercício dentro de casa, reaprenderam a fazer uma reunião dentro de casa, reaprenderam uma nova maneira de se viver. Né? Enquanto tem outras pessoas que ainda negam muito tudo que está acontecendo e insistem muito, tipo, poxa, isso não está acontecendo e tudo mais, né? Mas vamos lá. A pessoa que saiu da sua zona de conforto e se adaptou, mesmo que as coisas voltem ao normal, ela criou uma resiliência e ela aprendeu a ir por uma coisa nova que ela não sabia antes, né? Isso pode ser até das coisas mais simples. Então, você aprender, sei lá, a fazer exercício em casa. Não necessariamente você sabia, você achava que precisava da academia, mas hoje você aprendeu a fazer exercício em casa. Então, não necessariamente você tem uma nova opção na sua frente. E você pode optar por duas coisas. Não que tenha certo e errado entre academia e exercício em casa, mas eu, particularmente, prefiro ter as opções na minha frente do que estar limitado a uma só. Então, essas pessoas que estão criando opções para elas nesse momento, eu acho que são pessoas que vão conseguir ter uma certa vantagem no mundo de amanhã, porque elas estão criando essas opções já. E isso é para tudo, né? Sempre é assim, na verdade. Não é só esse momento que é assim. Claro, é um grande aprendizado, né? A Rosélis colocou aqui, a pandemia tirou a venda dos nossos olhos, nos reinventando a cada dia, e é claro, a tecnologia está sendo tudo nesse momento. Está sendo uma grande aliada, na verdade, né? Exatamente isso. O Imagine se pessoal a com... gente não tivesse ela, né? Não, imagine como que as coisas resolveriam, né? Eu tenho filho que está em idade escolar, e claro, eu não escolhi, não estudei para ser pedagoga e não estou gostando de ser. Sinto Uhum. maior falta de mandar ele para a escola e não me preocupar com isso em grande parte do meu tempo, porque claro, final de semana. Mas e se não fosse a internet hoje? O que que eu ia fazer com ele o dia todo dentro da minha casa? Claro, claro. Como que eu ia trabalhar? A Flávia dando risada aí, mais uma mãe aí que. Então, realmente, diante dessas circunstâncias, dessas adversidades, o que que é possível fazer? Né? E Uhum. como que a tecnologia pode nos ajudar nesse momento? Claro. Deixa eu usar o seu exemplo, Carla, até para a gente ampliar um pouquinho a nossa discussão, mas o que que a tecnologia deveria estar fazendo para o nosso condomínio nesse momento? Você, como uma mãe, né? Eu imagino que uma super mãe, cara, tá vivendo esse momento que, poxa, filhos em casa e tudo mais, tem que ir lá com o cônjuge ou sem o cônjuge, se seja lá no tipo de família que for, vai ter que dar atenção para essa criança, né? Só que a gente tem uma comunidade que já poderia estar se ajudando e melhor conectada, que é o condomínio. Quantas crianças da mesma faixa etária do seu filho ou da sua filha que tem no condomínio, né? Essas crianças poderiam estar interagindo, seja entre elas, ou aprendendo juntas, um ambiente um pouco mais controlado. Eu acredito que tenha diversos tipos de soluções, que é desde, às vezes, descer para jogar bola num horário controlado e que vai deixar a criança um pouco mais calma e vai fazer com que ela canse melhor. Só que hoje o nosso condomínio não age dessa forma, até porque ou a gente se vira para conseguir fazer isso acontecer, mas a tecnologia não efetivamente ajuda a gente nisso, né? Então a tecnologia ajudou com a internet para ter aula, mas ela poderia fazer mais, né? Poderia. No máximo tem um grupinho do condomínio no WhatsApp, né? E aí fica também aquela coisa meio inibida, né? Quem que vai dar ideia de fazer alguma coisa, né? Pode ser apedrejado, porque, né, as opiniões são muito diversas. Não, estão todos aqui isolados, então podem se encontrar entre si, com todas as medidas de segurança ou não, é criança e não sai de casa de jeito nenhum. Então, até isso a gente acaba tendo que respeitar essa divergência de opiniões mesmo, né? Que no final do dia, eu acredito que temos que respeitar essas divergências de opiniões, mas o que é importante que fique claro no condomínio poxa, se teu vizinho quer e você não quer, não tem problema, desde que não Ok. afete você, né? Uhum. Exatamente, exatamente. E com base nisso é que a gente vê o quanto de coisa que é possível e como que é interessante essa questão da Lara PP atuar como essa ponte mesmo, né? Entre o condomínio e novas possibilidades. Com certeza. E num primeiro momento, Carla, a gente entra muito
querendo ser a melhor administradora e vamos continuar sendo a melhor administradora, mas a gente acredita que todo esse sentimento da comunidade ele vai ser muito mais, digamos assim, ampliado pela administração do condomínio em si. Porque você não pode falar, acho que, de interações mais claras entre vizinhos, enquanto um não sabe se a conta está sendo paga direito e tem esse sentimento de desconfiança muito grande, né? Às vezes, a gente... Pô, pessoas que estão assistindo a gente agora talvez não compartilhem 100% disso, até porque elas estão aqui aprendendo um pouco mais sobre condomínios. Mas eu posso dizer que, no geral, existe essa desconfiança, né? A gente, como brasileiro, a gente nem sempre confia, a gente desconfia muito do outro, não sabe como que vai ser. Então, a gente tem um pouco desse sentimento mesmo dentro do condomínio. E nesse início de contratação, como que entra a Lara PP? Como que tem sido as experiências assim? E até uma outra curiosidade, porque eu estava vendo aqui, com base nos dois planos, né, que hoje existem, a tendência é aumentar esse leque de opções conforme as necessidades dos condomínios. Como que está assim, o teu pensamento para o futuro dos negócios? Assim, o que você está enxergando já de emergente assim, nos condomínios que possa ser implementado? No, do- Primeiro, respondendo em relação aos planos, Carla, no futuro a nossa intenção é diminuir os planos, não Uhum. efetivamente aumentar, que é basicamente você contrata um kit básico da LAR e depois você vai contratando as outras coisas que você quer. Então você vai ter o plano específico para você. Então, poxa, começa com a administração de condomínio. Poxa, quero contratar mais coisa envolvendo jurídico, envolvendo segurança, envolvendo não sei o quê, envolvendo comunidade. Você vai conseguir montar um pouco desse pacote que vai ser o melhor para o seu condomínio, né? Vai Então, conseguir otimizar, então, isso, vai conseguir personalizar. personalizar, essa é a palavra. Mas que no Uhum. final do dia vai ser um pacote só em que você vai contratando e descontratando as coisas à medida que você sentir a necessidade. Esse é o nosso futuro. E aí, pensando um pouco nos nossos primeiros condomínios na entrada, explicando assim realmente no detalhe. A primeira coisa ali que a pessoa faz quando ela quer contratar a gente, ela normalmente entra no site, lar.app, ela vai entrar lá, quero ser cliente, vai preencher o formulário ou até mesmo falar lá no chat, que a gente responde no chat ali online em tempo real. A pessoa vai passar algumas informações para a gente de contato e aí a gente marca um horário para falar com ela, para explicar o que está acontecendo, entender as necessidades e se a gente é a melhor administradora para aquele perfil de condomínio, perfil de síndico ou síndica. Depois que a gente chega à conclusão, poxa, faz sentido, vamos para frente e a pessoa tem interesse em contratar a gente, primeiro, a gente tem todo o trabalho que a gente chama de onboard, mas é a nossa entrada dentro do condomínio, em que a gente vai levantar os documentos com a administradora antiga, a gente vai entender um pouco do que está se passando no condomínio, a gente vai fazer o cadastramento dos moradores, que poxa, morador, você quer receber como esse boleto? É por e-mail, é por aplicativo, é físico, é por pombo correio, a gente vai entender exatamente como que o morador quer. Então, Funciona. vamos pegar o CPF desses moradores, vamos atualizar todas as informações, até porque para a gente fazer a cobrança da melhor maneira, as informações têm que estar atualizadas sim. Então, vamos pensar. Nesse primeiro mês, a gente faz esse trabalho de coleta de informações, para que nos próximos 2 meses, a gente vai fazendo esse trabalho de transição, que estabelecendo as prioridades, onde que a gente vai precisar atacar primeiro, conhecendo mais o condomínio e pegando da administradora antiga de fato. Quando passa o terceiro mês, a gente efetivamente já está em velocidade de cruzeiro, as coisas já estão acontecendo da melhor maneira. Claro que depende de condomínio para condomínio, alguns mais rápido, outros mais devagar, mas geralmente em 3 meses as coisas já estão muito bem alinhadas. Mas a gente não deixa essa dor para o síndico. A gente encara, seja outra administradora, seja essa coleta de informações, porque normalmente essas informações estão no mundo offline, então a gente precisa transformar isso para o online, e a gente vai lá, vai atrás, digitaliza tudo isso, né? Claro que se tiver os documentos.
E aí que a gente começa o nosso trabalho dentro dos condomínios, Carla. Esses primeiros passos acabam sendo muito mais a gente entender o que está acontecendo e a gente digitalizar o condomínio. Que no final do dia acaba sendo um ganho muito interessante para o condomínio, que é ele tem uma claridade muito maior do que está acontecendo ali dentro, né? Ele tem essa visibilidade, e ao mesmo tempo ele vai ganhando aí de graça todos os documentos dele no mundo virtual. Então, qualquer coisa que posteriormente seja, se por qualquer motivo o condomínio decida não continuar com a LAR, ele tem todo esse arquivo digital para ele que vai seguir ele, né? A gente entrega tudo isso de uma maneira super tranquila, que se ele quiser, tá tudo na mão. Já uma administradora tradicional, você tem toda a complexidade para você conseguir os documentos do seu condomínio, né? Que poxa, vai lá e não sabe cadê tal documento e tal, porque eu realmente acho que as administradoras tradicionais fizeram um excelente trabalho em conseguir guardar todos aqueles documentos. Sinceramente, eu acho que os erros que tem são até poucos, perante a complexidade que você tem de guardar esses documentos. Só que no nosso caso, não é meu interesse de ficar guardando todos esses documentos. Eu prefiro que esteja na minha mão de uma maneira muito mais rápida e não em um armário lá que ninguém vai efetivamente abrir. Isso facilita, inclusive, troca de gestão, né? Quando um síndico passa para o outro. Com certeza. E no final das contas, o que vale é a informação. E você Uhum. democratizar essa informação do jeito que a pessoa quer ver. Então, para você efetivamente democratizar a informação, hoje ela precisa estar no online. Porque do online você gera o offline, você gera várias coisas diferentes de uma maneira rápida. Já ao contrário, do offline para o online, você não está democratizando essa informação. Você está estabelecendo uma maneira que só vai enviar daquele jeito. E é só esse jeito que a pessoa pode receber. Eu, particularmente, adoraria receber boleto de condomínio já há anos pelo meu e-mail, pelo simples fato de não precisar ter que lembrar de passar na portaria e tudo mais. E ainda assim é difícil. E as pessoas não conseguem receber um boleto de condomínio por e-mail de um jeito fácil. Ou melhor ainda, né? Qualquer forma que, sei lá, dê para copiar o código de barras ali, ou que já copia automaticamente, já vai para o linkado com o banco ali, já paga e não corre o risco de agendar em data errada ou até mesmo esquecer, né? Uma coisa assim até bem boba, né? Regimento interno, por exemplo. Eu queria colocar uma cortina ali que foi fechado ali e tal, e virou meio que área externa ali na sacada. Uhum. E aí eu não faço a menor ideia de onde eu guardei o regimento interno. Não tem formato digital. Para pedir para a administradora era um final de semana. Era uma sexta-feira à noite. Aí eu só ia ter essa informação na segunda-feira. Fui lá incomodar o síndico daí, né? Uhum. Porque realmente eu não lembrava e não sabia. Então é uma coisa bem simples que poderia já estar de fácil acesso aí, né? Perfeito. Não, e esse seu exemplo é formidável, Carla, porque se a gente parar para pensar, hoje você não quer se dar o trabalho de procurar um documento do seu computador. Você quer pesquisar uma palavra e o seu computador vai achar uma palavra dentro desse documento. Você não quer nem procurar ele ali dentro, né? Então, o regimento interno do condomínio, você deveria abrir o aplicativo lá e procurar a sacada. E aí ele vai te aparecer o regimento da sacada. Né? Sabe, Eu uma poderia até palavra-chave. colocar regimento interno, mas como eu trabalho na área, escrevo materiais a respeito, se eu escrevo o regimento interno no meu e-mail, vai aparecer uma tonelada de e-mail que Uhum. não vai adiantar nada. Eu digo nesse contexto mais de você procurar dentro de um aplicativo E específico do seu condomínio. exatamente, também, exatamente. É isso aí. Nossa, mas muito legal conhecer essa tendência. Acredito que o pessoal aí vai ficar bem animado mesmo em procurar saber mais a respeito também. Quem tiver dúvidas aí que a gente não tenha abordado, fiquem tranquiliza a garantidora e também democratizar a informação é algo essencial. Isso aí, imprescindível. Isso aí, Sérgio, isso aí. Grande abraço aí para vocês. Rafael, obrigada, viu? Passar voando, né? Mas já tá quase que, tipo, 2 minutos restantes. Muito legal bater esse papo contigo. Parabéns aí pela iniciativa de trazer essas novidades, porque tudo que traz benefício para o condomínio traz benefício para a comunidade em geral. Obrigada mais uma vez
pelo seu tempo aí em bater esse papo aí conosco. E estamos de portas abertas aí, sabe? Para o que precisarem aí de divulgar de informações e tudo mais. E o pessoal, da mesma forma que quiser mandar as dúvidas aí. Carla, de novo, muito obrigado a você, mas principalmente muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo a gente e estão preocupadas em receber mais conteúdo sobre condomínios. É isso que de fato vai fazer o condomínio ir mais para frente, né? Não é só, digamos, uma pessoa querendo trazer o conteúdo, uma pessoa querendo trazer tecnologia. As pessoas querendo consumir isso é o mais importante. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? E convidar todo mundo para ir lá dar uma visitada no nosso site lar.app, do jeito que eu falei, lar.app, até para conhecer um pouquinho mais sobre a gente e, poxa, talvez depois que terminar a pandemia também tomar um café com a gente presencialmente. Exatamente, exatamente. Que é isso que esperamos, né, Rafael? Com certeza. Carla, de novo, agradecer a você e também Imagina. a todo o projeto do Vivo Condomínio, que está sendo uma coisa fantástica. E, de novo, eu adoro ter esse contato com conteúdo e uma coisa que no Brasil como um todo a gente carece tanto de informação boa, né, e informação relevante. Então também agradecer você por esse lado de estar trazendo mais conteúdo para o mercado condominial, que é realmente Imagina, incrível. mérito do time lá, eles que fazem acontecer tudo. Obrigada a todos que nos acompanharam aí, tá? Obrigada, pessoal aqui já, muito bom, Daisy, beijão, Daisy.